Olá pessoal, eu sou Luciane Raposo e esse é o Literatura para a Vida. O canal tem como principal intuito fomentar reflexões e conexões entre a literatura e a vida. É uma metodologia que eu utilizo em todas as áreas da minha vida, inclusive na educação de crianças. Eu trabalho na rede pública por opção e trabalho com metodologia de educação literária, para que as crianças possam compreender que tudo tem conexão na vida. E o Literatura para a Vida é um espaço em que nós refletimos sobre essas conexões e também trocamos ideias. Dias atrás eu estava conversando com a Aline, que é uma amiga do canal, e ela fez alguns comentários sobre o vídeo que eu postei uns dias atrás, sobre não romantizarmos a leitura. Sim, a minha voz está barulhenta. Sobre não romantizarmos a leitura. Porque qual é a minha preocupação? Nos dias de hoje parece que tudo precisa ser muito bem preparado, muito perfeito, muito maravilhoso. Você tem que estar sempre 100%. Eu sempre brinco com os amigos que eu não entendo muito bem essa coisa de todo dia dar 1% a mais. Depois de 100 dias, a conta não fecha mais. Você já passou de 100, de 200, de 300, e o mais saudável é você saber que alguns dias você vai dar muito e outros dias você não vai dar nada. Isso acontece também. Mas o que me levou a refletir sobre o comentário da Aline foi que a gente estava conversando sobre alimentação mental, que é necessária, disciplina, foco. E logo depois eu conversei com uma responsável por uma das minhas crianças sobre a importância das crianças lerem. Tanto que eu tenho uma biblioteca pessoal dentro da sala de aula, eu empresto os meus livros para os meus alunos. E ela mais uma vez repetiu a mesma frase que a maioria das pessoas que abandonaram o hábito de ler ou que nem desenvolveram utilizam. Ela usou a seguinte frase: eu li, agora eu não tenho mais tempo. Mas também, né, o celular, ele ocupa tanto a gente precisa diminuir. Isso não está errado, mas é preciso tomar cuidado com determinadas expressões que nós repetimos ad infinito sem pensarmos sobre elas. Porque essas frases se tornam lugares comuns, se tornam jargões, depois se tornam piadas no Brasil e, por fim, se tornam situações confortáveis. Quando a gente fala que o celular ocupa muito tempo das nossas vidas e a gente demoniza o celular, a gente costuma transferir a responsabilidade. E sim, no Brasil, o índice de pessoas que estão viciadas na telinha é absurda, principalmente jovens e adultos. No caminho para o trabalho, eu me circulo muito a pé pela minha cidade, porque eu gosto muito de caminhar. E o que mais me espanta, às vezes a pessoa está de bicicleta, às vezes a pessoa está caminhando, mas ela tem uma necessidade enorme de gravar um áudio, de estar conectada. É como se nós vivêssemos apenas assim. A verdadeira ditadura que nós temos nessa vida nos dias de hoje é muito mais associada no Brasil à ditadura de não perder nada das redes sociais. Há até uma expressão associada a isso, você tem que estar sempre por dentro. Mas quando a gente coloca a culpa no celular, é como se a gente colocasse a culpa no marido, no namorado, na esposa, no filho, no patrão, no vizinho, seja lá quem for. E uma das coisas que eu trabalho com os meus alunos é a autorresponsabilidade. É claro que a gente não vai cair numa questão de meritocracia, de que algumas pessoas elas merecem mais do que outras, algumas pessoas têm mais chances. Eu já falei aqui no canal, eu venho de uma família humilde, meus pais não sabiam ler e escrever, meu pai já falecido, meus pais não sabiam ler e escrever direito, minha mãe lê com muita dificuldade até hoje, porque não teve estudo, a minha avó é analfabeta e hoje eu tenho 4 livros publicados, pretendo publicar o 5º neste ano. Então a gente precisa desmontar determinadas ideias, determinadas situações. Assim como a gente não pode romantizar, a gente precisa parar para pensar em determinadas frases que repete. Porque essas frases elas trazem um conforto muito grande, trazem uma sensação de consolo. Eu não consegui isso, mas também, né?
Isso não é coisa de adulto. Não é coisa nem de jovens que pretendem transformar as próprias vidas, não é coisa de adulto. Repito, nós não estamos tratando aqui de meritocracia ou de qualquer outra conexão com isso, mas quem lê precisa pensar a ler. E aí, eu conversando com a Aline, eu percebi, depois conversando com essa responsável também, que o problema não é só o celular. No dicionário, a gente percebe que as expressões solidão e solitude são muito associadas. Então, quando você fala em solitude num ambiente social, as pessoas associam a solidão. E, de modo geral, o homem moderno, que aliás hoje em dia é contemporâneo, né? A modernidade já acabou, ele está muito necessitado de estar inserido num grupo, de estar o tempo todo conectado. O problema não é o celular em si, o problema é essa necessidade de atordoar-se. E aí tem gente que se atordoa com drogas, tem gente que se atordoa com álcool, tem gente que se atordoa com relações ruins, sejam amorosas, sejam familiares, sejam profissionais, seja lá o que for. E tem pessoas que se atordoam com o celular, às vezes para ver outras coisas, não só por questões de validação social, mas acima de tudo para não ficarem sozinhas. Quando você pega um livro para ler, seja ele de ficção, de não ficção, religioso, como no meu caso, porque eu sou católica, você precisa estar não na solidão, a gente precisa estar na solitude, porque ler é um ato solitário. Ainda que você possa trocar ideias com as pessoas, como na literatura para a vida, e eu considero que os comentários são indispensáveis porque a gente troca ideias. Os vídeos que eu costumo fazer são vídeos de conversas, e essas conversas precisam de interlocutores. Mas o grande problema para quem não lê nos dias de hoje não é só falta de ambientação mental, que às vezes a pessoa não tem conhecimento disso que isso é necessário, às vezes a pessoa não tem disciplina, às vezes a pessoa não tem foco, mas às vezes o problema é o medo de encarar-se, é o medo de mergulhar, é o medo de sentir tédio, de sentir angústia, de sentir impaciência, de se sentir fora da onda de todo mundo, fora dos grupinhos, fora da sociedade. Então, às vezes, nós, como leitores, precisamos parar e pensar, será que a gente não está repetindo o que todo mundo repete? Será que a gente não está falando o que todo mundo fala? Será que a gente não está assumindo como um problema para as nossas vidas? Porque não é só uma questão de tempo. É claro que a mãe de um recém-nascido, a mãe de uma criança pequena, não é a rotina dela não é a mesma de uma outra pessoa. Cada um tem as suas regras e suas rotinas. Eu tenho semanas mais agitadas e semanas mais calmas. Eu tenho esse trabalho com as crianças, meu trabalho técnico profissional é de educação pública de crianças por escolha própria. E alguns dias rendem muito e alguns dias rendem quase nada. Mas é principalmente a necessidade de prosseguir, a necessidade de reconectar com o que eu penso, com o que eu sinto, com o que eu preciso construir. Então, quando a gente diz que a culpa é da falta de tempo, que a culpa é do celular, é quase como se nós instituíssemos que o celular é uma entidade. É uma pessoa, é uma criatura, tem até aquela figura na internet em que as mãos saem do celular e agarram uma pessoa. Antigamente era televisão, hoje em dia é celular também. Mas quando nós nos tornamos leitores, precisamos pensar fora da casinha. Pensar fora da caixinha, pensar fora desses formatos, que é o que eu ensino nos meus cursos, nas palestras, nas aulas. E é preciso a gente parar e pensar. Quando eu digo que a culpa é do celular, a culpa não é do celular, porque o celular é um objeto. Eu sou a pessoa adulta. Adultos têm superpoderes, só que às vezes não utilizam, eles terceirizam a responsabilidade para os outros e continuam se comportando como crianças. É aquilo que eu falo para os meus alunos, vocês, talvez no futuro próximo, vocês queiram sair à noite, mas não arrumam a própria cama. Então, sua mãe, seu pai tem que arrumar sua cama, carregar sua mochila, mas na hora que você quer ir para a noite, você vai. Então, adultos são pessoas que precisam assumir tanto o trabalho quanto os frutos desse trabalho. E quando a gente fala que é falta de tempo, falta de ou uso excessivo do celular, é preciso parar e pensar
Será que não é porque eu tenho medo de sentir tédio? Será que não é porque eu tenho medo de me sentir impaciente? Será que não é porque eu tenho medo de sentir um mal-estar no início? Porque até a ambientação mental ser construída, e a ambientação mental está diretamente associada a essa necessidade que o seu cérebro tem de retornar àquele ambiente. Quem já é leitor sabe que às vezes você está lendo um livro e não precisa ser livro só de ficção, não. E você sentir falta daquelas palavras, daquele estilo, daquele assunto, é quase como se fosse uma pessoa de quem você gosta e com quem você gostaria de voltar a conversar. Então, quando a gente fala de amigos literários, que foi tema de um outro vídeo, a gente também tem que falar sobre essa relação que a gente constrói com o livro com o qual está lendo. Esse é o motivo também pelo qual muitas vezes a gente volta a determinados livros. Existem alguns livros que eu já li diversas vezes e toda vez que eu leio esses livros eu descubro alguma coisa nova. E aí eu posso usar até uma citação bíblica, né? Jesus Cristo sempre disse que era possível tirar coisas novas sempre da palavra de Deus, sempre da mensagem. Mas esse vídeo é principalmente para fazer um alerta para nós, porque eu não falo só para vocês. Quando eu terceirizo a responsabilidade é porque tem alguma coisa me incomodando. E se eu sou adulta, sou eu que preciso assumir isso. Então, quando você disser que você não tem tempo, que você não tem interesse, que a culpa é do celular, pare e pense. Será que não é o medo que você tem de estar sozinho? O medo que você tem de estar em solitude, que solitude é diferente de solidão. A solitude é a capacidade de estar com você. E a partir daí, perceber o que é preciso mudar, reconhecer as suas conquistas, reconhecer os seus valores e, acima de tudo, reconhecer que nem tudo é culpa dos outros. Então, nós leitores, nós que estamos em construção de leitura, nós que acreditamos que a literatura é para a vida e com a vida, e isso ensino também, é necessário parar e pensar. Quando eu digo que é culpa de um fator externo, talvez seja o medo de encarar o fato de que nós vivemos numa sociedade em que precisamos nos anestesiar o tempo todo. Então, se você está ansioso, você toma um remédio. Se você está chateado, você toma um remédio. Se você está aborrecido, você enche a cara. Se você está nervoso, você sai para comprar alguma coisa e começam todas as compulsões e nós compensamos com o exterior. O homem contemporâneo, quando eu falo de homem, eu me refiro à humanidade. O homem contemporâneo é alguém que não suporta estar consigo. E a partir daí ele delega para outras pessoas e para outros objetos e para outras situações a capacidade e o poder de decidir o que ele faz com a sua vida. Então, sim, há coisas que nós podemos mudar, coisas que nós estamos em transição e há coisas que não competem a nós. Mas a habilidade de ser adulto, a habilidade de ser leitor, estão ambas associadas à capacidade de olhar-se no espelho da vida e perceber que às vezes não é só o tempo, às vezes é a comparação com o outro, mas às vezes também é o medo de estar sozinho, que na verdade não é uma solidão, é uma solitude que vai fazer com que a gente se conheça melhor, construa uma vida mais bacana e exerça uma liberdade pessoal associada à literatura, à construção de valores e a uma vida realmente significativa. Aline, muito obrigada pelas suas conexões, pelos seus comentários. Muitas vezes os vídeos surgem justamente de conexões e de insights do dia a dia.